Graça e paz a todos que têm interesse na palavra de Deus e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura do livro de Gálatas, no primeiro capítulo. Vamos ler a saudação de Paulo e a sua abertura. Se Deus nos der vida e oportunidade, faremos mais leituras ao longo desse livro. Mas hoje queremos só começar e ter uma ideia, uma noção do conteúdo dessa carta. Leia comigo, por favor. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Gálatas 1, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler agora a saudação. O texto diz assim: Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo começa essa carta se identificando como apóstolo, que ele faz na maioria das suas cartas. Aqui há uma ênfase maior ainda que seu apostolado não veio do ser humano, mas veio da parte de Deus. Isto porque havia desafios, questionamentos a respeito do apostolado dele. Então, logo nesta saudação, ele se identifica como um apóstolo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. As suas saudações, muitas vezes, deram uma ideia do conteúdo que ia seguir na sua carta. Ele faz aqui a mesma coisa. Ele ainda diz, ele menciona no versículo 2, todos os irmãos que estão comigo. Ele faz alguma coisa semelhante na carta de 1 Coríntios. Em ambas as cartas, os cristãos estavam fugindo da verdade do Evangelho. Estavam fazendo coisas diferentes. Estavam modificando a natureza do Evangelho e estavam mudando a fé, as práticas e até a missão de Jesus Cristo. Quando Paulo menciona lá em 1 Coríntios e aqui também em Gálatas, outros irmãos, outras congregações, ele quer que esses irmãos se conscientizem de que eles não são os únicos, que o Evangelho é uma coisa só. A verdade não pode ser modificada. Temos que acreditar a mesma coisa. Temos que praticar as mesmas coisas. E ele insiste nisso aqui. Ele direciona sua carta às igrejas da Galácia. A Galácia era uma província romana, tipo o Estado, como nós temos aqui no Brasil. Nessa região, que hoje fica na atual Turquia, havia várias congregações. Paulo provavelmente já tinha trabalhado nessa área. Então ele se dirige com todo o direito a esses cristãos e a essas comunidades. Ele menciona aqui as igrejas da Galácia. Talvez seria até melhor traduzir igrejas por comunidades ou congregações, porque eram as comunidades de cristãos que se reuniam
em cada local. No versículo 3, Paulo dá uma saudação aqui de graça e paz. Ele tira a palavra normal judaica para a saudação paz. É comum muitas pessoas hoje em dia usar a frase paz no Senhor ou paz do Senhor como uma saudação. Isto é bom. Mas sabe que Paulo, como um judeu convertido, não ficou satisfeito somente com esta saudação. Ele pegou uma saudação grega, modificou um pouco a palavra e conseguiu a palavra graça. Então, quase sempre, ele usa a palavra ou a frase graça e paz como saudação. Por que é que nós não fazemos a mesma coisa hoje, hein? A palavra graça para Paulo expressa tão bem a essência do Evangelho, que significa boa nova. Essa palavra transmite tão bem o conteúdo da salvação de Deus. Porque, especialmente nessa carta, ele deixa isso claro. Nós não nos salvamos. Nós não temos mérito próprio. Não podemos voltar para algum tipo de lei, como a lei de Moisés, para provar para Deus a nossa bondade. Então, essa palavra aqui é uma palavra-chave a essa altura. E ele volta logo no versículo 4 para a cruz de Cristo. Ele menciona que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. A essência do Evangelho de Jesus, da salvação de Deus, está na cruz de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, que nós pregamos Cristo crucificado. É um resumo muito breve, mas muito apropriado do que é o Evangelho. E ele ainda diz que ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. O pecado exige o castigo. Jesus assumiu o nosso castigo. Ele ficou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ficar livres das consequências e da culpa do pecado. E assim ele nos levou de volta à presença de Deus. E ele diz assim nessa saudação que ele fez isso a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O mundo não vai melhorar. O mundo está sob o controle do maligno. O mundo é corrupto. O mundo é perverso. A era que nós vivemos é uma era ruim. Mas dentro desse mundo, há uma possibilidade de viver o amor e a paz e a felicidade que Deus quer nos dar aqui no seu Evangelho. Nós podemos, então, ter tudo que Deus quer nos oferecer. Não no mundo, não na política, não na sociedade, mas sim em Cristo. E dentro da sua igreja, a igreja do Novo Testamento. Tudo isso ele diz é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E é ao Pai que nós devemos dar toda a glória para todo sempre. Amém. É isso que Deus quer. Ele quer o nosso bem, Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar. Paulo está preocupado aqui, porque daqui a pouco ele vai ficar bravo, porque os Gálatas estavam prestes a entregar o Evangelho e comprar ou assumir uma outra coisa que não ia resolver o nosso problema.
Nesta saudação, e vamos ficar por aqui hoje, viu? Nesta saudação, Paulo já dá uns toques no conteúdo que vai seguir. Um conteúdo forte, um conteúdo essencial. Porque quando alguém começa a mexer no Evangelho, é coisa séria. Mais tarde, vamos continuar a nossa leitura dessa carta. Que Deus nos abençoe.